Eu quero lembrar que em 2015, o investimento que nós tínhamos previsto nas 3 principais agências científicas do país era de 15 bilhões de reais. No orçamento desse ano, 4,4 bilhões de reais. A diferença é notória, não precisa ser engenheiro, como disse o líder N. E eu quero dizer, estamos, afinal de contas, muito perto do dia 7 de maio, onde aconteceu a Marcha das Ciências. É até ridículo que nós tenhamos que fazer a defesa da ciência no nosso país, mas, infelizmente, isso é necessário. Em 1995, a China tinha o mesmo PIB que o Brasil. Hoje, tem mais do que o dobro, bem mais do que o dobro. Porque, entre outras coisas, fez um investimento maciço em ciência e tecnologia. Coreia do Sul, que é tratada sempre como referência aqui na Câmara, investe 9 vezes mais do que o Brasil. E não se trata apenas do volume do investimento, trata-se também da atitude do governo perante a educação, ciência e tecnologia. Nós, agora mesmo, ouvimos uma digressão sobre o que significa genocídio. Genocídio é a prática da morte como política pública. E, no nosso caso, a burrice é genocida. Haja visto o que está acontecendo nesse país, os números que estão batendo em quase 1.000 mortes por dia, enquanto o presidente da República passeia de jet ski com absoluto desacato à ciência e à compaixão. Então, eu quero dizer, nesse momento, que nós precisamos fazer a defesa das ciências e, entre essas, a defesa da sua gestão. Isso que está acontecendo no momento, com as bolsas de pós-graduação, com as bolsas de iniciação científica, é nada menos do que criminoso. Esse país já foi muito bom de futebol, porque tinha para todo lado campinho de pelada. Então, o Garrincha, o Didi, o Jairzinho nasceram no campinho de pelada. Eu quero dizer que a iniciação científica é o campinho de pelada das ciências e do desenvolvimento e da investigação. Então esse é um genocídio metafórico, mas muito preocupante para o futuro do país. Uma outra coisa que nós precisamos nesse momento relevar é a autonomia das ciências. É essa portaria do CNPq que determina o direcionamento dos recursos para algumas áreas consideradas estratégicas, em detrimento das ciências básicas, é outra manifestação de burrice. Se nós estamos fazendo nesse momento uma sessão remota por conta da computação. A matemática da computação, ela começou a ser desenvolvida por uma mulher chamada Ada Lovelace, uma inglesa no início do século XIX, que nunca pensou que a pesquisa dela ia se transformar algum dia na computação como nós a praticamos nesse momento. Então, separar ciência pura de ciência aplicada dessa forma, distorcendo a direção dos investimentos, é um outro tipo de genocídio. Nesse caso, o genocídio das ideias. Então, nesse momento, nós estamos lutando contra o genocídio físico, a perda desnecessária de vidas, estamos lutando contra o genocídio metafórico, que está matando as ciências no Brasil, e lutando contra o genocídio das ideias, por conta do obscurantismo militante desse governo. Pela liberdade de pensamento, pelo compartilhamento social da riqueza do conhecimento, pela autonomia universitária e pela democracia, fora Bolsonaro. Chega de prejudicar o Brasil e de sacrificar a população brasileira.